Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos. Gostaria de falar hoje a respeito de uma mensagem com o seguinte tema: você ama realmente a Jesus Cristo? Para falar sobre esse assunto, eu vou ler aqui um texto de 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, onde o apóstolo Paulo diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. E aí ele vai descrever aqui as coisas que ele já passou por amor a Cristo, os sofrimentos que ele vivenciou por amor a Jesus. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, ou seja, 5 vezes ele recebeu 39 chicotadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, ou seja, trabalhando exaustivamente tanto para se sustentar, como era o caso na igreja de Corinto, como na obra do Senhor, fazendo vigílias de orações, em fome e sede. Paulo passou fome, sede, em jejuns, se consagrando ao Senhor, muitas vezes em frio e nudez, ou seja, sem ter o que vestir, passando frio. Aqui é um pequeno relato dos sofrimentos de Paulo por amor a Cristo. Sabe, quando eu medito nesse texto, eu fico pensando, será que nós realmente suportaríamos passar por tudo isso como Paulo passou, por amor a Jesus? Porque Paulo passou por tudo isso aqui porque ele amava Jesus. Para poder cumprir o seu ministério e pregar o Evangelho, ele teve que passar por todas essas tribulações, sofrimentos, perseguições, porque era a consequência natural de servir a Cristo naquela época, era você passar por situações desse tipo. Como Paulo amava a Jesus, ele passava por tudo isso de bom grado, feliz, porque ele sabia que estava cumprindo a vontade do Senhor, o ministério para o qual ele foi chamado. Então ele amava Jesus de verdade. Ele estava disposto a dar a sua vida por amor a Cristo. Aí eu fico pensando, será que nós realmente amamos a Jesus? É muito fácil dizer que ama a Cristo quando está tudo bem, quando a gente tem comida, quando não está passando por nenhum sofrimento, nenhuma doença, ninguém está nos perseguindo, querendo nos matar por causa da nossa fé. Então é muito fácil dizer que eu amo Jesus, eu sigo a Cristo, eu sou seu discípulo. Mas será que nós amaríamos o Senhor se passássemos por todas essas situações de sofrimento e perseguição? Será que ainda assim nós amaríamos o Senhor? Será que nós manteríamos a nossa fé? Será que a gente ficaria firme? Jesus certa vez disse assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele também disse, sejam fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ser fiel mesmo que venha a morte, o martírio por causa da sua fé. Jesus profetizou que nos últimos dias nós seríamos muito perseguidos, odiados de todas as nações por causa do seu nome. Que haveria uma perseguição extrema contra aqueles que seguem a Jesus Cristo. Hoje nós não estamos passando aqui no Brasil uma situação como essa. Mas se um dia a gente passar, eu queria que você se perguntasse, será que você estaria firme? Será que você permaneceria fiel? Mesmo diante da morte, diante da possibilidade de ser preso, diante da possibilidade de passar fome, privações de todo tipo, sofrimentos físicos, você ainda assim permaneceria fiel a Jesus? O seu amor por Cristo realmente vai até o ponto de você dar a sua vida se fosse necessário?
sabe, nós precisamos pensar sobre isso. Se realmente nós amamos a Cristo de verdade. Se realmente nós somos fiéis a Ele. Porque amar a Jesus é a prova de que realmente a pessoa se converteu de verdade. Porque somente aquele que se converte de verdade está disposto a ir até as últimas consequências por amor a Cristo. Aquele que nega ao Senhor e volta atrás e não está disposto a ser fiel mesmo diante das dificuldades, não se converteu de verdade. Pode ser que ele negue e se arrependa. Aí sim, mostra que realmente ele ama o Senhor. Mas se a pessoa nega e permanece naquela negação, naquela apostasia, isso não era amor. Então nós precisamos demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor por meio do nosso amor. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.